Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Boa madrugada, bom amanhecer. Amém. Estamos entrando aqui nessa oportunidade porque Deus nos trouxe uma palavra, colocou algo muito forte no nosso coração para estar transmitindo aqui para vocês. Aleluia. Principalmente para os mais novos, né? Na fé, que quer aprender, que quer saber mais da palavra. Aleluia. Fique até o final do vídeo, porque esse ensinamento que vamos trazer aqui será de grande valia para a tua vida espiritual. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre Deus colocou uma palavra em nosso coração, aleluia, a respeito da Santa Ceia, né? Louvado seja Deus, o Senhor colocou esta palavra e ministrou dentro de nós para que nós ensinássemos aqui sobre a Santa Ceia. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem a respeito da Santa Ceia. Louvado seja Deus, e você que quer aprender, que quer, aleluia, aprender mais de Deus, da palavra, fica até o final do vídeo, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos citar aqui bastante pontos importantes relacionados à Santa Ceia, né? Porque olhando assim, você fala assim, a Santa Ceia. Você sabe para que serve a Santa Ceia? Você sabe o porquê da Santa Ceia? E você sabe qual que é o benefício do crente participar da Santa Ceia? Ou o malefício, né? Nós vamos ler aqui e você vai entender. Então, tem vários pontos aí que nós vamos tentar explicar para vocês, louvado seja Deus, porque a gente vê, irmãos, as pessoas na igreja errando porque aprenderam errado. Fazendo errado porque aprenderam errado, né? Então, eu quero ler aqui 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios 11, 17. Diz aqui, eu vou ler a introdução dessa palavra, olha que diz assim, o título da palavra diz assim, de 1 Coríntios 11, dissensões nas ceias dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor, o modo, preste atenção, o modo. Então, só aqui nesse título dessa palavra, eu já começo dizendo assim para você, que tem muitas igrejas que está fazendo a Santa Ceia do modo errado. Errado. E eu vou te explicar por quê. Então, aqui, o apóstolo Paulo escreveu aqui, dissensões na ceia dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia, o modo de celebrar a Santa Ceia. Então, nós vamos já ler o restante da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos por aí, preste atenção a cada palavra citada aqui. Nós vemos por aí, irmãos, a Santa Ceia, por exemplo, a igreja onde eu fui batizada, tem Santa Ceia todo mês. Antigamente não era assim, mas depois passou a ser. Então, tem Santa Ceia todo mês. Todo mês tem a Santa Ceia. E eu vou dizer para você, tá errado. Tá errado. Não há necessidade de ter Santa Ceia todo mês. Não há. Não há necessidade. E você vai descobrir aqui dentro da palavra. Louvado seja Deus. E a Santa Ceia, ela pode tanto te levar para o céu, como ela pode também condenar a pessoa. E você vai descobrir aqui o porquê. Então, aqui o apóstolo Paulo diz aqui, dissensão
na ceia dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia. Então, eu quero ler aqui, eu não vou ler a palavra inteira, porque ela é bastante extensa, mas eu quero ler aqui para você aqui, para te explicar algumas coisas. Porque é o versículo, o capítulo 11, eu li o 17, o início, e aqui o 23. Porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo dizia, porque eu recebi do Senhor e também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou do pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Foi o próprio Jesus quem disse: Aleluia, tomai e comei, porque este é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Irmãos, esta palavra é bastante extensa e tem vários pontos dessa palavra aqui que muitos passa batido, lê, mas não entende. E olha só, que era a Páscoa, né? A Páscoa ali em Marcos 14 fala que ali foi preparado a Páscoa para Jesus e os discípulos num cenáculo. Então, aquela Páscoa, ela não poderia ser com pães fermentados. Não podia ser com pães fermentados. Louvado seja Deus. E o que acontece nas ceias de hoje é que as igrejas usam pão fermentado. O cálice, o vinho, não pode ser um vinho qualquer. Não pode ser um suco de uva qualquer. Não pode. Não pode haver mistura no suco de uva, a qual eles oram para, né, para dar a Santa Ceia. Então, o que acontece hoje? O modo, lembra que nós lemos aqui, ó, o modo de preparar a Santa Ceia do Senhor é que está errado. As igrejas colocam aquele pão comprado na padaria, aquele pão cheio de fermento, e não pode. Compra aquele suco que vem com conservantes, com um monte de mistura, não pode, não pode. Então, você vai entender o porquê que eu disse que não há necessidade de fazer Santa Ceia todo mês. Não há necessidade, porque se estiver fazendo do modo errado, tá jogando dinheiro fora. E não tá abençoando a vida espiritual de ninguém. Por quê? Porque o pão da Santa Ceia, ele tem que ser sem fermento. Esse pão, ele tem que ser produzido com mãos limpas, com pessoas de Deus, com pessoas que têm a mão limpa, limpa do vício, limpa, as mãos limpas, sabe? Então, a pessoa prepara aquele pão sem fermento para celebrar a Santa Ceia do Senhor. E o vinho, o suco de uva tem que ser aquele puro, integral, sem mistura, sem conservantes, sem mistura. Tem que ser um vinho puro. É por isso que eu repito dizer que muitos estão fazendo sacrifício de tolo, faz Santa Ceia todo mês, mas está fazendo errado, da maneira errada. Por quê? Porque se a Santa Ceia, o pão, ele é um pão com fermento, com conservantes, pode até orar, mas não vai transformar no corpo de Jesus. Porque o corpo de Jesus era santo, não tem mistura, concorda? O corpo de Jesus não tinha pecado, não tinha mistura, não tinha variação. O corpo dele era santo. Então, é por isso que Jesus celebrou a Santa Ceia ali e a Páscoa, né? Era pão sem fermento. Você pode ler, tá escrito em Marcos, em Lucas, em João, Marcos 14, João 13, se não me falha a memória, fala tudo isso a respeito da Santa Ceia. Então, o que acontece nas igrejas de hoje é que os pães são cheios de fermento, cheios de conservante, o vinho do mesmo jeito. E esse vinho cheio de conservante, esse pão cheio de mistura de fermento,
não transforma. Não transforma no sangue de Jesus. Não transforma na carne de Jesus, porque ele está misturado. O sangue e o corpo de Jesus são santos, limpos, livres de qualquer impureza. Então, o pão da Santa Ceia e o vinho que é oferecido tem também que ser limpo. Tem também que ser limpo, limpo de fermento, limpo de qualquer coisa. E esse pão tem que ser preparado por uma pessoa que tem as mãos limpas também. Não estou falando de limpeza física, estou falando de limpeza espiritual. Porque o pão que se compra na padaria, concorda comigo? Que o pão que o pastor compra lá na padaria, pessoas que bebem, colocou a mão, o padeiro lá bate na mulher, fuma, bebe, usa aquelas mãos lá para fazer coisa que não deve. Aí o pastor vai lá, compra aquele pão e oferece ao Senhor. Está impuro. Está impuro. Deus não se mistura com impureza. Então, quando a igreja levanta para apresentar aqueles cálices, aquele pão, ele tem que estar puro, ele tem que ser limpo. Limpo de misturas. Então, o que acontece? O vinho do mesmo jeito, é um suco misturado, é uma coisa, não é, o modo como que as pessoas preparam a Santa Ceia está errado, está totalmente errado. E aí nós vamos ler aqui, você vai entender o porquê que os crentes estão doentes, o porquê que os crentes são fracos. A Santa Ceia, ela fortalece a vida do cristão. Mas eu vou citar 2 pontos que talvez você vai se surpreender. A Santa Ceia, ela fortalece a vida do cristão que está com a sua vida limpa também. Outra coisa, irmãos, a Santa Ceia não perdoa pecados. Nós vamos ler aqui e você vai entender por quê. A Santa Ceia não é para perdoar pecado de ninguém. A Santa Ceia não perdoa pecado de ninguém. Louvado seja Deus. A Santa Ceia, ela é preparada no cenáculo onde eles estavam ali. Quem estavam ali? Os discípulos. Judas também estava ali. É muito importante as pessoas tomarem cuidado ao participar da Santa Ceia. Porque se aquela Santa Ceia ela foi preparada do modo correto, do modo certo, quando ela é levantada por cima pelo corpo de obreiros, pelo presbitério, é transformado no sangue e na carne de Jesus, o pão. Se alguém está com a vida desregrada e tomar daquele suco e comer daquele pão que foi consagrado e virou o corpo de Jesus e o sangue, e ele tocar e ela tocar, e ela tá com a vida desregrada, tá em pecado, tá bebendo, tá fumando, aí então isso vai servir para sua própria condenação. Então é assim, a Santa Ceia, ela salva, ela limpa, ela purifica ainda mais aqueles que estão com a vida acertadas diante de Deus. Mas ela condena aqueles que estão com a vida desregrada. E por que que isso acontece? Nós vamos descobrir aqui na palavra. Porque as pessoas, elas não discernem. Tem que discernir a Santa Ceia. Discernir a Santa Ceia. Discernir o que é discernir? Você discernir uma coisa. É você entender o que é aquilo, o que é para que serve aquilo, o porquê da Santa Ceia. Então a pessoa tem que discernir o corpo do Senhor. Então, quando a pessoa toma a Santa Ceia de qualquer jeito, é porque ela não discerniu que ali não é mais um vinho, não é mais um pão comum. Se tornou o corpo do Senhor Jesus. Se tornou o sangue do Senhor Jesus. É muito sério isso. Então, quem toma desreguladamente, de qualquer jeito, toma para sua própria condenação. Então, nós vamos conferir aqui dentro da palavra que diz assim: E tendo dado graça, partiu,
Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memórias de mim. Depois nós vamos voltar aqui. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber deste cálice, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Viu isso? A pessoa que não discerne o real sentido da ceia se torna culpado pela morte de Jesus na cruz. Isso é muito sério. Aleluia. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente. O que é indignamente? Ele é indigno, ela é indigna de participar daquele evento, daquela ceia, porque ainda está no pecado, ainda não se converteu, ainda não colocou a sua vida diante dos ensinamentos que Jesus ensinou. Os discípulos, eles poderiam tocar no corpo e no sangue de Jesus porque eles absorveram o ensinamento que Jesus deu a eles. Eles se converteram através da palavra do ensinamento. Só que houve um ali que se perdeu. Então, diz aqui, examine-se, pois, o 28, examine-se, pois, o homem, a mulher, quando a palavra homem fala generalizando, humanidade, mulher e homem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então, quando diz aqui, examine-se, pois, o homem a si mesmo, é porque não é qualquer pessoa que pode tomar a Santa Ceia, certo? Não é qualquer pessoa que pode tomar a Santa Ceia. Pessoas com o coração cheio de ódio não podem tocar na Santa Ceia. Pessoas com mágoa no coração não podem tocar na ceia do Senhor. A mulher está em casa, é domingo, é um dia de Santa Ceia, à noite é Santa Ceia, no domingo pega aquela briga com o marido, né? Vira aquele reboliço dentro de casa, e à noite vai os dois tomar Santa Ceia. E às vezes um de cara virada para o outro, vai os dois ser condenados, e vai ser culpado ainda da morte de Jesus. É muito sério. Então o Senhor falava dentro da minha alma, minha serva, fale sobre a Santa Ceia, ensine sobre a Santa Ceia, porque o que tem de gente, irmãos, doente, crentes que desanimados, crentes fracos, crentes que não aguentam nada, é por causa disso. Porque o 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discerniu para que serve o corpo do Senhor. A Santa Ceia é para relembrar, é uma memória viva de que Jesus esteve na terra, de que Jesus esteve entre o povo, entre a humanidade. Então, é uma celebração que deve ser comemorada com alegria, com prazer e com santidade, porque é para a memória do Senhor. É a memória do Senhor. E muitos perecem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já até morreram na fé. Morreram na fé
dormiram na fé, porque não discerniu o corpo do Senhor, fez tudo a seu jeito, da sua maneira, e está errado. Então, as igrejas, a maioria delas, fazem a Santa Ceia da forma errada. Errada. E por isso os fracos, crentes doentes, crentes perturbados, crentes endemoniados, crentes cheios de Satanás, cheios de capeta, porque toca na Santa Ceia indignamente para sua própria condenação. Porque, como eu disse no início, irmãos, a Santa Ceia, ela santifica o crente fiel. Não é o que a palavra diz em Apocalipse? Quem é santo, santifique-se ainda. Mas quem é sujo, suje-se mais ainda. Então, a Santa Ceia, se a pessoa está preparada, ela vai ser ainda mais santificada, porque ela discerniu o corpo do Senhor. E quando a pessoa toma indignamente de qualquer maneira, olha, irmãos, tem igreja por aí que qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia, meu Deus do céu. Qualquer pessoa que chega lá na porta, eles dão a Santa Ceia e isso está errado. Isto é errado. Não pode. Porque se pudesse, aquele povo todinho que estava ali no cenáculo, que foi preparada a Páscoa, se fosse para todo mundo ali participar da mesa com Jesus na Santa Ceia, todos ali teriam participado, mas quem participou da Santa Ceia ali foram os discípulos de Jesus. Não foi qualquer um que estava ali. E hoje tem igrejas que o povo chega na porta, o homem chega com a garrafa na mão, e eles dão a Santa Ceia, dizendo que a Santa Ceia vai perdoar os pecados daquele homem, vai perdoar os pecados daquela mulher. Não vai. Hoje em dia, essas pessoas que tomam conta de ministério, elas estão botando as pessoas, as almas, a se perder. Estão condenando mais as pessoas ainda ao inferno. E muitas vezes, se a pessoa que celebra a Santa Ceia não ensina, não orienta que as pessoas não podem estar em pecado para tomar a Santa Ceia, o corpo do Senhor e o sangue de Jesus, porque aquilo não vai salvá-los. Pelo contrário, vai condená-los. Porque se tomar essa Santa Ceia, todo mundo pudesse tomar a Santa Ceia, então por que Jesus convidou somente os discípulos a participar e para fazer memória, aleluia, do seu corpo e do seu sangue, porque já estava aproximando a hora dele ser morto, e o sangue dele ia derramar. Então ele fez aquilo para que fosse celebrada a memória dele. Então, quando eu disse, irmãos, aqui que as igrejas que adotam esse padrão de todo mês ter Santa Ceia, isto é errado. Isto é muito errado. Isso é muito errado porque virou um costume. Primeiro porque virou um costume. E depois porque coloca as pessoas para se condenar. É. Não, sabe, as pessoas, elas precisam de um tempo para elas se regenerar, elas precisam de um tempo para refletir, para se regenerar, para se largar daquele erro, daquela prática. Aí não dá tempo a pessoa, então todo mês tem a Santa Ceia, todo mês. Gente, aí vira aquela bola de neve, toma a Santa Ceia em pecado, mal saiu de um pecado, já toma a Santa Ceia de novo, aí depois no outro mês toma a Santa Ceia de novo em pecado, e nunca sai daquele pecado, nunca se converte, nunca fica liberto, porque está se condenando a si mesmo por falta de orientação, por falta de ensinamento, por falta de conhecimento. E a Bíblia diz em Jeremias: o meu povo foi destruído por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Muitas pessoas dizem assim: a irmã toma conta do ciclo de oração. Se eu não for tomar a Santa Ceia, o pastor vai falar: ué, por que ela não tomou a Santa Ceia? Então, eles adotam essas coisas, botam essas coisas na cabeça. Porque é líder do jovem, tem que participar da Santa Ceia, porque é líder do jovem. Se eu não for tomar a Santa Ceia, o que vão dizer de mim?
Então, as pessoas elas se preocupam com o que os outros vão dizer. Elas não se preocupam com o que Deus vai dizer delas. Elas estão preocupadas com o que o pastor vai dizer, com o que a esposa do pastor vai dizer, se ela não for na Santa Ceia, se ela não participar. A pessoa está preocupada com isso. Ela não se preocupa em examinar a palavra, quando diz aqui, ó, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine o homem, a mulher deve examinar a si mesmo, não examinar, porque se eu não for, o pastor vai me colocar de banco, mas se eu não for, ela não vai me dar oportunidade, é porque é tanta coisa, porque é tanta coisa. E esquece de olhar para a palavra de Deus, a orientação da palavra, ela tem que examinar ela mesmo. Se ela teve uma briga com o marido, ela é regente do círculo de oração, mas ela teve uma briga com o marido, desentendimento, que ninguém está livre de passar por situações adversas, né? Houve ali um desentendimento, um ficou bravo com o outro, às vezes xingou, falou palavra que não devia. Ao invés dela falar, não, eu não vou participar da Santa Ceia, porque eu não me sinto digna, eu não estou preparada, eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou nervosa, eu estou assim, né? Eu não vou tomar Santa Ceia. Não, ela se preocupa com o cargo que ela tem na igreja. Ela não se preocupa com a alma dela. Por quê? Porque ela não discerniu o corpo do Senhor. Que se tomar fora indignamente, está tomando para sua própria condenação e será culpado. Olha que isso é forte. E ainda vai ser culpado pela morte de Jesus na cruz. A pessoa está tão preocupada com o material, com o cargo que ocupa, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. Ela não se preocupa com a alma dela. Ela não se preocupa em executar a palavra como está escrito, examinar a si mesmo. Não, eu não estou preparada para tomar. Eu não vou participar da ceia esse mês, porque eu não me sinto preparada. Eu não sou apta, eu não sou digna de tomar a Santa Ceia. Eu bati no meu filho, usei a minha mão para dar umas bofetadas na cara do meu filho. Então, minhas mãos estão sujas, eu tenho que limpar as minhas mãos antes de tocar na Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia diz: apresentai-vos ao Senhor, levantai vossas mãos santas, sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Então, nós vemos pessoas se perdendo a si mesmo por falta de examinar a palavra. Examinar a palavra. E diz aqui: por causa disso, há muitos fracos, doentes e muitos que já morreram na fé. Louvado seja Deus. O 31 diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Não, mas se algum tiver fome, coma cada um na sua própria casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto aos demais coisas, ordená-los-ei quando for ter convosco. Ou seja, aleluia. Para que não vos, a parte B do versículo 34, para que não vos ajunteis para a condenação. A Santa Ceia não é ajuntamento para as pessoas se condenarem, não, é para elas se santificarem ainda mais através do corpo e do sangue de Jesus. Mas o que nós estamos vendo hoje nas igrejas é que as pessoas estão tomando a Santa Ceia para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, que após a oração feita no pão e a oração feita no cálice, no vinho, é tornado o sangue, ele se transforma no sangue de Jesus e o pão se transforma na carne de Jesus. Quando a Bíblia diz aqui, todas as vezes que se reunirem, que se ajuntarem em memória de mim. Isso não quer dizer que tem que ser todo mês. Isso não quer dizer que tem que ser toda hora. Não, isso é quando vos ajuntarem.
É quando vos ajuntar. Não é uma coisa automática, gente. Não é um costume. Toda semana, todo mês, cada 15 dias, a cada isso, a cada casa que vai, vai na casa, aí celebra a Santa Ceia, vai na outra casa, celebra. Não é assim, gente. É o modo das pessoas fazerem a Santa Ceia que está errado. É o que Paulo tentou. Ele tentava orientar a igreja de Coríntio, porque as igrejas ali, Coríntio, Éfeso, Tiatira, cada um queria fazer do seu jeito a Santa Ceia. Cada um queria fazer do seu jeito. E começou a haver dissensão, disputa. Um faz de um jeito, o outro faz do outro. Então diz aqui, dissensões na ceia dos irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia. O modo está errado. O apóstolo Paulo aqui, ele orientava aquela igreja de Coríntio, meus irmãos coríntios, não é assim que é feito a ceia do Senhor, não é do jeito que vocês querem, não é do jeito que vocês pensam, não é desta maneira. E esse ritual antigo predomina até o dia de hoje, fazendo a Santa Ceia do jeito errado. E o povo tomando a Santa Ceia, não para ser santo, mas para ser condenado. Porque é o que está revelando a palavra aqui. Aleluia, louvado seja Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Até muitos pastores, até muitas pessoas que fazem vão para o inferno, irmãos, por causa dessa prática errada. Porque não ensina as pessoas que elas têm que estar libertas. A Santa Ceia, eu repito, a Santa Ceia não perdoa pecado de ninguém. A Santa Ceia não perdoa pecado. A Santa Ceia não transforma. A Santa Ceia não liberta ninguém. A Santa Ceia é para aqueles que já estão libertos. A Santa Ceia não é para qualquer pessoa que tá aí fora de qualquer jeito, que nem sabe discernir nada, não discerne a palavra, não sabe de nada. Então a pessoa, ela vai pelo que os outros tá dizendo, e vai no embalo, e vai que vai. E não é assim. Cada um de nós temos que examinar a nossa vida diante de Deus, as nossas práticas diante de Deus, e depois se sentir digna a tomar a Santa Ceia. Se é que aquela Santa Ceia foi preparada do modo correto. Do contrário, tá só tomando um pouco de suco de uva e também tá comendo pão na igreja. É só isso. Porque Deus, quando é orado, não é transformado, porque o pão ele está com fermento, o suco está com conservantes e Deus não transforma coisas assim no sangue dele. Coisas com conservante, porque Deus, ele é puro, ele é santo, o corpo de Jesus é santo, o sangue de Jesus é puro. Entendeu? Compreende, irmãos, essa parte? Então, tem muita gente, aí as pessoas ficam preocupadas, porque eu tenho que tomar Santa Ceia, não, senão fulano vai dizer o quê, por que eu não tomei? Gente, preocupados com, sabe, com tanta coisa e se perdendo a cada dia. Se perdendo, se perdendo, se perdendo. Às vezes a mãe tá com o coração cheio de raiva do filho, né? O filho aprontou, o filho é rebelde, o filho fez isso, fez aquilo. A mãe tá com o coração cheio de raiva, vai lá e toma Santa Ceia. Tomou para sua própria condenação. E vice-versa. O homem também do mesmo jeito, passou raiva lá no serviço, lá no trabalho dele, ele passou raiva, passou uns perrengues lá no serviço, que não foi nada fácil, e quando chega à noite ele tem que ir para Santa Ceia. Aí ele vai, porque se ele não for, se ele não comparecer, ele pensa assim, se eu não comparecer lá, o pastor vai dizer por que eu não fui, e aí eu vou ter que explicar, e aí então para mim não ter que explicar nada para ninguém, eu vou lá, tomo a Santa Ceia e tá tudo certo. Não tá tudo certo, não. Não tá. Diante de Deus, não tá. Agora, se aconteceu algo na sua vida, seja lá o que for, no dia de você, na semana de tomar Santa Ceia, no dia de tomar Santa Ceia,
o que você deve fazer? Você deve chegar para o pastor, para o líder, para aquele que está na frente do trabalho e dizer assim, ó, pastor, aconteceu isso comigo. Eu não vou participar da Santa Ceia porque eu tô chateado, eu tô chateada, eu tô com raiva, eu tô com rancor. Primeiro eu vou resolver essa situação, depois, mês que vem ou ano que vem, eu tomo a Santa Ceia. Esse é o correto fazer, irmãos. Esse é o correto. Porque agindo assim, você está zelando da sua alma. Você não pode tocar no corpo e no sangue de Jesus de qualquer maneira. Em adultério, em fornicação. E outra coisa, irmãos, pessoas amaziadas, pessoas que vivem junto, amaziados, sem casar, no civil, civilmente, não pode tomar a Santa Ceia. Não pode. E nós vemos igreja por aí dando a Santa Ceia para casais amaziados que vivem na fornicação. Casais amaziados não podem tocar no sangue de Jesus. Se tocar, estão se condenando eles mesmos. Estão se condenando. E o pastor vai pagar um preço caro, a pessoa que está lá na frente, seja lá quem for, né? Vai pagar um preço caro por não ensinar isso nas igrejas. Por não ensinar. Por não orientar, por não, olha, não pode tomar Santa do jeito que você tá, a moça tá lá, tá namorando um rapaz do mundo, não pode tomar a Santa Ceia, tá em pecado, tá no erro, não pode tocar, porque se tocar, vai tocar no corpo e no sangue, e não pode, vai ser culpado da morte de Jesus, do sangue que foi derramado na cruz, vai ser culpado, vai ser condenado por causa disso. A pessoa, ela lança sobre ele duas condenações, por estar em pecado, que devia reparar o seu erro, e vai também adquirir outro pecado pior ainda, que vai ser culpado por tocar no sangue e no corpo de Jesus. Então, ele se condena duas vezes ao mesmo tempo. A pessoa se condena duas vezes por não examinar. Então, diz aqui, aleluia, para discernir o corpo, como eu já disse, o que você discerne uma coisa? Quando você discerne uma coisa, você sabe a realidade daquilo, você discerniu o que é aquilo. Discerne o que é aquilo. Primeiro você discerne o que é. Então, pessoas erram por não discernir o corpo do Senhor. Não é pecado você ficar sem tomar a Santa Ceia. Não é errado e também não é pecado. Pecado é você tomar a Santa Ceia em pecado. Isso é pecado. Entende? Entendeu? Não é errado você ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, até se acertar, até colocar sua vida. Não é pecado, irmãos. Não tem nada de errado você ficar um tempo sem tomar a Santa Ceia. Não há nada de errado nisso. Porque você é consciente de que você precisa acertar sua vida conjugal, você precisa acertar, alinhar sua vida conjugal, a palavra de Deus, porque, aleluia, louvado seja, quando se trata de casais amaziados, ela tem que acertar a sua vida, ela não pode tomar a Santa Ceia, e casais amaziados também não pode se batizar, primeiro tem que acertar a vida conjugal, primeiro tem que acertar a vida conjugal, depois batiza, e depois toma a Santa Ceia. A Bíblia diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. Está ligado no céu. Se eu faço tudo errado, se eu faço como crente, se eu faço tudo errado, isso que eu faço de errado está sendo ligado no céu. E tudo que eu faço de certo também está ligado. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, se você casa perante a lei da terra, no civil, você liga no céu também. No céu você é casada também, é casado também. Que é ligado na terra, é ligado no céu. Está escrito na palavra. Tudo, a Bíblia diz. Então, muitas pessoas querendo aí fazer do seu jeito, pastores querendo encher a igreja de crentes morno, querer encher a igreja de crentes vazios,
de crentes doentes, de crentes que não sabem, meu Deus, discernir da sua mão direita e da sua esquerda, faz tudo de qualquer jeito, sabe? E aí enche, fica aquela igreja cheia de crente morno. Oxalá que foras frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca para fora. O morno é o meio termo, que nem é e nem deixa de ser. Fica em cima do muro. Nem é e nem deixa de ser. Deus não tem compromisso com os tais. Não tem. E o frio é aquele que nunca conheceu a graça, que está mais fácil ele ser salvo do que aquele que está dentro da igreja. Compreende? Então, lá em Mateus está escrito assim: Jesus disse: os últimos serão os primeiros a chegar no reino do céu. Os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque muitas vezes os que estão dentro da igreja se julgam os que estão salvos. E muitas das vezes aqueles que ainda estão no mundo, se ele se arrepender, se ela se arrepender, ela passa na frente daquele que já estava há 30 anos dentro da igreja. Está compreendendo? E nunca entendeu o evangelho. Estava 30, 40, 60, 70 anos dentro da igreja, mas nunca discerniu o corpo do Senhor. Nunca discerniu a palavra de Deus. Aí é mais fácil aquele que está no mundo, aquele que está lá no mundo, se converter e discernir a palavra de Deus, o corpo do Senhor, e ser salvo, entrar no reino de Deus, do que aquele que estava lá há 40 anos. Tá entendendo? Então, discernimento. O que é a palavra de Deus? É discernir o que é a palavra, o porquê, para quê. Discernir o corpo do Senhor. Eu espero que esta palavra tenha te ajudado, porque é dessa maneira. Então, nós vemos aí as igrejas cheias, mas tudo crente doente, fraco, problemático, endemoniados, crentes endemoniados, perturbados, possessos. Porque a pessoa, por que possesso? Porque ele fica tomando a Santa Ceia em pecado, ela fica tomando a Santa Ceia em pecado. Então, cada vez que ela toma a Santa Ceia em pecado, cada vez que ele toma a Santa Ceia em pecado, ele adquire mais demônio para a vida dele. Então, tá fazendo o quê? Ele tá se sujando cada vez mais. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, por não discernir o corpo do Senhor. Está se condenando. Cada vez mais. Então, esse é o ensinamento da palavra de hoje, que Deus nos trouxe. O Senhor falou muito claro comigo. Eu nem estava me lembrando dessa parte. O Espírito de Deus ministrou dentro da minha alma. Minha serva, pregue, ensine sobre a Santa Ceia. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou falar. Eu vou ensinar. Cabe você agora, se quiser aprender ou não. Se você até hoje tem feito da maneira errada, eu vou citar aqui algo, já vou encerrar. Vou citar algo aqui. Por exemplo, você está numa igreja onde você sabe que o pastor tem 3 mulheres. 2 mulheres. Vive no pecado, vive no jogo, vive na bebida, vive na droga. Se você conhece a vida daquele pastor, a família daquele pastor, você tenha certeza que as mãos dele não está preparada para dar Santa Ceia para ninguém. Então, o erro já vem de lá. Se você toma a Santa Ceia numa igreja onde o pastor está com a mão suja, ele só pensa em dinheiro, como Judas. Judas estava na Santa Ceia. Judas estava com o coração voltado para onde? Para o dinheiro. Judas não discerniu o corpo do Senhor. Foi o único ali que não discerniu o corpo do Senhor. Então, no coração de Judas, ali,
tinha amor ao dinheiro. Então, se o seu pastor é amante de dinheiro, se você percebe que ele é amante de dinheiro, ele é muito materialista, então aquele pastor, aquela pessoa, aquela mulher, aquela missionária, aquela pastora, aquela pessoa lá, se ela é uma pessoa assim, ela não está apta para ministrar a Santa Ceia, porque quem ministra a Santa Ceia tem que estar livre do amor ao dinheiro, do amor, do apego ao dinheiro. Se ela é materialista, se ele é materialista, ele está reprovado diante de Deus para ministrar o corpo e o sangue de Jesus, porque as mãos dele estão sujas, nas mãos dele tem roubo, nas mãos dela tem roubo, tem falcatrua, e Deus não vai transformar aquele vinho, aquele pão que ele apresentar para Deus, porque as mãos dela está contaminada de sangue, e Deus não transforma, Deus não está no negócio. Então, se você congrega numa igreja assim, saiba que você está participando da mesa de demônios, como diz aqui também a palavra em Gálatas: não vos ajunteis e não participeis das mesas dos demônios. O que é mesa de demônios, irmãos? São mesas sujas, mesas onde tem muito roubo, tem muito um passando a perna no outro, é muita briga, é muita disputa, é muita demanda. Então a Bíblia diz que essas mesas são mesas de demônios. Mesas de demônios. Não participeis, não vos ajuntei na mesa dos demônios. Então, quando você vê, se você sabe que a vida do teu pastor é uma negação, fuja. A Bíblia diz assim: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela, povo meu. Sai de Babilônia. O que é Babilônia? É confusão, é briga, é disputa, é demanda, é um traindo a esposa do outro, é um cobiçando a esposa do outro, é tanta coisa errada que existe ali dentro daquela igreja. Então virou uma Babilônia, e ali foi instalado o trono de Satanás. E eis que vos farei os que dizem Apocalipse, os que dizem que são judeus, os que dizem que são crentes, os que dizem que são lavados e remidos, não, mas são da sinagoga de Satanás, são participantes da mesa de demônios, da sinagoga de Satanás, onde tem roubo, estrupo, mentira, engano, tem um monte de coisa errada. O pastor tem 2 amantes, 3 amantes, ele faz tudo errado, é amante de dinheiro. Então esse tal não é judeu, esse tal não é israelita, ele não é servo, ele não teme a Deus, ele é um participante da mesa de demônio. Então a Bíblia nos ensina a nós fugir dessas mesas. Compreendeu? Então, se você congrega numa igreja onde tem muito isso, que eu acabei de citar, que eu não vou repetir, então você está no meio de Babilônia. E a palavra te orienta a fugir, a sair do meio dessa Babilônia. Se você congrega numa igreja onde o pastor passa 1 hora pedindo dinheiro e a palavra é pregada só 10 minutos, você está numa igreja babilônica. Porque essa tal, pode ser quem for, está priorizando o materialismo. Ele não prioriza o espiritual, que é a palavra. Então, tem 1 hora para pedir dinheiro e tem 10 minutos para pregar. Essa igreja é uma igreja babilônica. Deus não está nela. Ali foi formado o trono de Satanás. É uma sinagoga de Satanás. Se você sabe que a esposa do pastor está envolvida com outro homem, trai o esposo, faz falcatrua, faz mentira, você está numa igreja de Babilônia. Deus não está na vida destas pessoas que estão na frente de trabalho, que concorda, que compactua com coisa errada. Deus não está nisso. Ele não está. O Espírito de Deus não está nesses lugares.
Não está. Não se engane. Não se engane com aparência, com palavra bonita, com louvor bonito, com pregações bonitas, com orações longas e bonitas, porque não adianta. Deus conhece a obra de cada um. Deus conhece a prática de cada um. O louvor pode ser lindo e maravilhoso, mas se ela é uma mulher profana, uma mulher mentirosa, uma mulher que vive enganando, ela não é de Deus. Ele não é de Deus. Deus não está no meio do engano. O Espírito de Deus não habita em templo sujo, aonde existe mentiras, engano, vaidade, e é uma competição por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Deus não está no meio destas coisas. Se você congrega numa igreja assim, você está congregando numa Babilônia. E a Bíblia diz em Jeremias: fuja de Babilônia, povo meu, salva-se-te pela tua vida. Então, não importa se a igreja que tu tá tem uma placa lá de uma igreja santa, de uma igreja isso, de uma igreja de nome, de uma igreja aquilo. Não importa, porque Deus não está olhando para a placa, Ele está olhando para os corações limpos, vazios de vaidade, de engano, de falcatrua. Ele está olhando para o coração. A placa vai ficar aqui. Deus está olhando para o ser humano. Ele olha para o ser humano. É por isso que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, ou os primeiros serão os derradeiros. Por quê? Porque uma pessoa que não está dentro de uma igreja verdadeiramente, às vezes ela está lá no mundo. Ela está lá no mundo, fazendo o que o mundo está lá no mundo, do jeito dela. Mas se ela se arrepender de coração, o Senhor Jesus salva a alma dela. E aquele que está 50 anos dentro da igreja tomando a Santa Ceia vai para o inferno, porque não discerniu o tempo que ele teve, o tempo de vida que ele teve dentro da igreja. Ele e ela não discerniu a palavra de Deus. E aquele que está no mundo, a hora que ele leu a palavra, ele discerniu a palavra, ela discerniu a palavra, ela entendeu que a palavra é para salvação e libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se a pessoa do mundo conhecer a verdade e ela for liberta, ela passa na frente do crente que estava 40 anos dentro da igreja, 70, 80, passa na frente, porque a palavra de Deus não é mentira, e o próprio Jesus disse que os derradeiros serão os primeiros e os primeiros serão os derradeiros. Compreendeu a palavra de Deus? É assim, e não é de outro jeito, não. Não se iluda com o tempo de crente. Não se iluda de conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não se iluda com isso. Porque o inferno já tem muito crente que conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Inclusive, um deles é o Satanás. O capeta, ele crê que estremece. A Bíblia diz que Satanás, ele crê que ele chega a estremecer. De tanto que ele crê, mas ele nunca obedeceu à verdade. Ele nunca obedeceu a Deus, nunca. Então ele está onde? No inferno. Então, e tempo de crente não leva ninguém para o céu. O que leva é você discernir a palavra de Deus e aplicar ela na sua vida. Não é porque eu prego bonito que eu vou para o céu. Eu vou para o céu porque eu discerni. Eu tenho que discernir a palavra de Deus para a minha vida. Eu tenho que discernir. Porque se eu não discernir, não é pregar bonito, não é revelar, não é profetizar, não é cantar, que vai me levar para o céu, não vai levar ninguém. Ninguém. Eu tenho que me enquadrar dentro da Bíblia, examinar a mim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Esta é a palavra. Louvado seja Deus. Deus seja louvado.